A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje é o segundo áudio sobre as provações de um jovem, né? Ontem nós falamos do jovem Davi. Hoje nós vamos falar de uma moça. Quem será essa moça, hein? Uma jovem que foi usada por Deus. Às vezes você tem que entender que Deus permite certas ocasiões em nossas vidas. Nós não entendemos na hora, para entender depois. Amém? Bom, hoje nós vamos falar de uma moça, mas antes vamos ler o título desse pequeno estudo, né? 1 João capítulo 2 e verso 14, nós vamos centralizar mais na parte B desse versículo, mas vamos ler ele todo, né? 1 João capítulo 2 e verso 14 está em Novo Testamento, diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos. Mancebos é o mesmo que jovens. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o mal. Primeiro, os jovens já são fortes. A palavra de Deus está neles, e eles já venceu o mal. Só que isso só acontece com os jovens que estão em Deus. Amém? O jovem que não está em Deus tem que se preparar para isso, para vencer o mal. Amém? Bom, hoje nós vamos falar de uma moça que virou rainha. Olha só. Nós vamos falar de Esther. Você gosta de ler Bíblia? Então vai lá, estuda a história dela toda. Esther todo, você vai gostar. Esther foi uma jovem que ganhou um concurso de beleza, né? Eu não vou me entreter muitos em versículos, eu vou só usar o pouco que nos serve para entender um pouco sobre ela e o propósito de Deus, né? Deus tinha um grande propósito com o povo, os judeus, e Deus usou essa jovem. Olha só. Esther, capítulo 2, verso 1 a 7. Vamos ler? Lá no Velho Testamento. A gente vai procurar Esther, capítulo 2. Achei aqui. Esther 2, do 1 ao 7, diz assim. Olha só. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busque-se para o rei moças virgens formosas à vista. Verso 3. E punha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista. Quer dizer, ia ter uma seleção, ia escolher as mulheres, as moças mais bonitas que tivessem ali, para colocar na presença do rei. Na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Aí elas iam ser preparadas. Verso 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. Vaste foi a rainha que desobedeceu uma ordem do rei, e o rei a rejeitou. E isto, no verso 4 ainda, e isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, ou em outras traduções, Mordecai. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém para os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Último versículo. Este criara Radassa, que é Esther. Então, qual é o significado de Esther? Radassa. E o significado de Radassa? Esther. Filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Quer dizer, quem estava criando ela, então, eram os dois personagens principais aqui, esses por enquanto. Depois vai aparecer mais aqui. Os dois personagens principais eram Mardoqueu, que criou Esther, que é Radassa, né? Vejamos que Deus vai usar essa jovem garota, né? Lá em Esther 3, 8 a 11, vamos ver então. Esther, capítulo 3, do 8 ao 11 acontece uma coisa, vamos ver? Do 8 ao 11. E Ramã, outro personagem, esse faz a parte do mal. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhados e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei. Olha só, fazendo a cabeça do rei, né? Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que
os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, tá vendo? Ele era inimigo dos judeus. Verso 11 e último por enquanto. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Quer dizer, o rei decretou que ele podia então matar os judeus, né? Agora a situação fica grave. Aquela jovem, Deus já sabia de tudo, estava preparando ela para ser uma futura rainha. Veja o Esther 4:1. A maldade de Amã você já viu, ele já tinha a ordem de matar os judeus, a ordem foi dada. Agora em Esther 4:1, quando Mardoqueu soube tudo que se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de saco com cinza. Isso era tipo um meio de humilhação ao Senhor. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Tá vendo? O povo agora estava condenado à morte, né? Mardoqueu descobre e fica chateadíssimo com essa história. Veja agora Esther 4:3. O povo sente o peso da ordem, né? 4:3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em sacos e em cinza. Quer dizer, o povo percebeu que o rei decretou a morte e não tinha o que fazer. E você, o que faria? Você fugiria? Ou você tentaria buscar ao Senhor como resposta? Vamos continuar nossa pequena história? Deus tinha alguém para resolver essa situação, né? Mas Deus permitiu alguém estar no palácio para salvar o povo. A garota que ganhou o concurso de beleza. Se você for ver lá depois, quem ganhou todo o concurso de beleza foi Esther. Aí ela conseguiu, na realidade, uma chance do rei, porque ela estava na presença dele, ela podia se aproximar dele. Então, ela podia chegar e fazer o que ela quisesse se o rei permitisse. Mas se o rei não permitisse, ela poderia morrer também. Então vamos ver como aconteceu? Veja Esther 4:4. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram, agora ela já era rainha, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu e mandou vestidos para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, que ele estava vestido aquele saco e nas cinzas, né? Porém, ele não aceitou. Quer dizer, ela achou que trocando as roupas dele mudaria de situação. Não mudaria, meus irmãos. Esther fica sabendo, mas não adianta nada por enquanto, né? Agora vamos lá para o Esther 4:11. Olha só. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salve se o rei estender-se para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então o que Esther estava falando para o seu tio? O senhor quer que eu faça alguma coisa? Mas não tem como, porque como é que eu vou entrar na presença do rei? Olha só, tem 30 dias que ele não me chama, tem 30 dias que ele não me vê. E se eu entrar sem ser chamada, eu sou condenada à morte. Só se ele levantar o cetro para mim. Mas mesmo assim, é perigoso. Meu tio, como é que eu vou salvar o povo? Eu não posso fazer nada, tá decretado, mas eu não posso fazer nada. Então, ela começa a pensar um pouco, né? Esther diz a Mardoqueu que ela não pode ir ao rei, senão ela morre. Mas veja o que Mardoqueu a repreende. Lá em Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Quer dizer, olha Mardoqueu passando uma revelação. Olha só a revelação de Mardoqueu. Será que você não veio para esse reino, para esse propósito? Entendeu porque que Deus permitiu ela virar rainha? Quer dizer, ele mesmo passando a revelação para ela do que Deus já tinha preparado. Por que foge? Quando Deus prepara algo para você fazer, não é outro, é você. Não corra. Se Deus preparou, é você que tem que fazer. Agora Esther, ela está preocupada, porque ela não sabe, ela está entre uma situação muito complicada. Ela entra ou não entra na presença dele? Ela vai ou não vai? Ela pode ir e morrer, como também pode não, e salvar os judeus. O que mais importa? A salvação de muitos ou só a dela? Então, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Cristo deu a vida por muitos.
quem perder a vida por Cristo, achá-la-á. Não é assim que o Senhor nos ensinou? Então olha só. Agora lá em Esther 4,14, Mordecai repreende ela. Mas veja Esther no 4,16, o clamor. Olha só. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejua por mim. E não comais, nem bebeis, por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Quer dizer, ela disse, olha, agora pouco me importa. Vamos buscar? Vamos jejuar, vamos orar. Então, nós vamos fazer tudo isso e por 3 dias. E se Deus permitir, a gente recebe a bênção. Se a gente não receber, amém. O que a gente vai fazer, né? Então, ela estava decidida ali a fazer conforme a vontade do Senhor. Agora, o dilema, ela vai ter que entrar na presença do rei. E sem ser chamada. E ela pode morrer. Uma jovem com uma grande responsabilidade. Mas lá em Esther 5, do 1 ao 3, vamos ver? Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o seu cetro de ouro. Que benevolência, que amor e que carinho! Ela podia ser morta, mas o rei levantou para ela o seu cetro, que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro, né? Então o rei lhe disse, que é que tens, minha rainha? Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Olha só, ela conseguiu o que ela queria ali. Ela conseguiu a atenção do rei. Aí ela prepara um banquete e pede a presença do rei e de Amã. E Amã achou que era o tal. Você vai ver isso em 5:12. Olha só, Esther capítulo 5, verso 12, você vai ver que Amã, ele se sentiu tal. Confira aí na sua Bíblia. Agora, no final, lá em Esther 7, você vai ler na sua casa ele todo, porque ele é um pouco comprido para mim ler aqui. E meu tempo já vai ser curto. A jovem conseguiu. Ela reverteu o quadro. Ela contou para o rei as armações de Amã. E Deus e o próprio rei condenou Amã, e Deus trouxe a vitória para o povo dos judeus com ela. Assim, o decreto foi anulado e o povo não foi mais morto. Mas Amã, que tinha preparado uma forca contra Mardoqueu, morreu na própria forca, porque ele preparou o mal. Então nunca pense em fazer um mal para um próximo, você pode cair no seu próprio mal. Sempre não se acovarda quando você for chamado para fazer uma obra, seja ela o tamanho que for. Não pense que você não é capaz, ainda que você pense que pode morrer por aquela situação. Se Deus te escolheu, é você que tem que ir. Essa é a história de Esther, que foi uma jovem usada por Deus para salvar um grande povo. Amém? Espero que você tenha gostado. Hoje é o 2º áudio. Amanhã virá o 3º áudio sobre esse estudo que estamos falando sobre as provações de um jovem. É somente 3 áudios. Um fala sobre Davi, que foi o primeiro. Hoje sobre Esther e amanhã mais alguns jovens. Amém? Bom, quero mandar um abraço aqui para IEP Santo Fogo, Pastor Josenildo. Também quero mandar um abraço para Umadema, meus amigos, irmão Rômulo, que é uma bênção, e o irmão Sirlei Cajuzinho, outra bênção. Esse povo do Maranhão é um amor mesmo. Deus abençoe a vida de vocês, eu sou grato, sou feliz. Umadema tá aí, creio que vai ter uma festividade aí, Deus abençoe vocês. Também quero mandar um abraço para a irmã Zulmira, mas ela gosta de ser chamada de bebezinha, né, que foi um apelido que ela tem ali, lá de Sítio Bonfim, município de Belém, do Brejo da Cruz. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Também quero mandar um abraço para o pastor Arnildo, da Madureira, de Paranatinga, Mato Grosso. Também quero mandar um abraço para a minha irmã Angélica, do Pacheco, São Gonçalo, a irmã Cláudia Pena. Deus abençoe também e que todos possam ser abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém.